O diagnóstico de câncer de Joe Biden em um polêmico livro que fala sobre um suposto esquema para encobrir a piora das condições de saúde do democrata trouxeram de volta o debate sobre o legado do ex-presidente e o futuro dos democratas no país. De Washington, a correspondente Mariana Jangiacomo traz um retrato desse momento da história política dos Estados Unidos. We have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. O dia era 27 de junho de 2024. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Os Estados Unidos viviam as eleições mais polarizadas da história do país. Dealing with everything we have to do with. E os americanos se depararam com esse debate. If we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump. O péssimo desempenho do então presidente e candidato à reeleição Joe Biden no debate da CNN deixou os democratas em pânico. Doadores de campanha congelaram recursos e tiveram a certeza de que Biden não tinha condições de governar o país por mais 4 anos. A pressão para que ele deixasse a corrida se tornou grande demais. I'm staying in the race. Mas um livro lançado nessa semana nos Estados Unidos afirma que as condições de saúde do ex-presidente americano já vinham piorando há tempos. Em Original Sin, ou Pecado Original, o declínio do presidente Biden, seu acobertamento e sua escolha desastrosa de concorrer de novo, o âncora da CNN, Jake Tapper, e o jornalista da Axios, Alex Thompson, descrevem como o círculo mais próximo de Biden, a Casa Branca e o Partido Democrata, escolheram ignorar ou esconder os sinais de declínio cognitivo do ex-presidente. Em entrevista a Erin Burnett, da CNN, os autores disseram que fizeram entrevistas com mais de 200 pessoas, e nem todas aceitaram ser identificadas no livro. There were just so many of them wanting to unburden themselves, wanting to get this off their chests after keeping this horrible secret for so long. And it's not like all of them knew all of it, right? People knew little pieces of it. And I think that in itself was shocking. All those examples you did, those are actually a fraction of actually what we had. We actually just had to cut them down because it became repetitive. O livro traz revelações como um episódio em que Joe Biden não teria reconhecido o ator George Clooney, um dos grandes doadores do partido, em um evento de arrecadação de fundos. Em outro momento, em uma reunião de gabinete, Biden teria se esquecido do nome do próprio Conselheiro Nacional de Segurança, Jake Sullivan. My memory is fine. A intérprete da CNN Brasil, Denise Bobadilha, trabalhou traduzindo discursos de Biden do começo ao fim do mandato. E se lembra das diferenças cada vez mais gritantes nas falas do democrata ao longo do tempo. Durante a campanha de 2020, ele discursava muito bem, só que ele discursava no Zoom, basicamente, porque a gente estava na pandemia. Então ele não tinha plateias, a gente não conseguia avaliar. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. A partir de 2022, quando ele começou a fazer muitos discursos para novas leis de infraestrutura e começou a aparecer diante de pessoas, ele começou a trocar muitos números. And transit is part of the infrastructure. 2023 foi um ano complicado, e aí depois veio Israel, e aí o discurso dele foi ficando cada vez mais curto. E em 2024 já estava ficando assim, a gente comentava, olha, ele emenda o fim das palavras e muitas vezes você não entende o que ele fala. Então, assim, nós precisamos melhorar os empregos na área de energia. Siderurgia? Ferrovia, do que ele está falando? Apesar da percepção do público de que as habilidades cognitivas de Biden estavam sim piorando, o livro falando sobre o suposto esquema para esconder isso causou polêmica e dividiu os democratas. Alguns acreditam que olhar para o passado é sim importante e outros acham que lançar o livro agora não ajuda muito e, na verdade, os esforços deveriam estar concentrados em bloquear a agenda de Donald Trump. Usama Andrabi é o diretor de comunicações do Justice Democrats, um comitê de ação política que tenta impulsionar novas candidaturas no Partido Democrata. Ele afirma que os integrantes do partido falharam, perderam a presidência e a maioria nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado. E a questão vai além de Joe Biden. Obviously, voters have made clear that they wish there was a Democratic primary that they could have actually had a voice in last cycle. And that's why we, operate in Democratic primaries at the congressional level, because we believe voters deserve at the least a choice in this democracy. There's a lot to say about President Biden and what he should and shouldn't have done.
but that's already over. Para Uzama, a percepção do país sobre os democratas piorou não só por causa da eleição do ano passado, mas por causa de uma série de erros ao longo do caminho. And listening to the same inner circles of people who've been advising politicians since before I was ever born to try and build us a new path forward, when really what we need is a new generation of leaders, not just elected leaders, but new generation of thinkers within the Democratic Party that can actually guide us forward to be a party for something rather than just against Donald Trump. A polêmica do livro e a divisão entre os democratas sobre qual caminho seguir dizem muito sobre o cenário político dos Estados Unidos. Mas em um trecho de Pecado Original, os autores afirmam, abre aspas, as lições desse livro vão além de um homem em um partido político. Elas falam sobre questões mais universais, sobre dissonância cognitiva, pensamento coletivo, coragem, covardia e patriotismo. Fecha aspas.